Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui hoje de um jeito diferente, de uma forma diferente de adorar o Senhor nesse nosso culto. Eu estou aqui na igreja sozinho gravando essa mensagem, você está aí na sua casa. Estamos de quarentena, algo novo, eu pelo menos nunca tinha passado por isso, mas são coisas da vida. E o bom de ser igreja de Jesus é que nós não dependemos do templo para nos reunirmos e para anunciarmos as boas novas de Cristo, muito menos para ouvir a palavra do Senhor. Hoje, nos tempos modernos, nós temos a tecnologia e você lá da sua casa pode me ouvir, eu aqui na igreja, falando e anunciando o Evangelho. E você também pode da sua casa, com o seu telefone, anunciar o Evangelho de Cristo, uma chamada de vídeo, uma ligação, isso é algo maravilhoso. Mas o fato é que por algum tempo nós não vamos poder nos reunir como igreja nesse lugar, que é tão gostoso da gente estar junto. Mas nem por isso nós vamos deixar de meditar sobre a palavra de Deus. Amém? E eu queria começar, irmãos, essa palavra, essa meditação, fazendo uma saudação para você hoje, a mesma saudação que João usa na sua terceira carta. Eu confesso para você que eu acho que é a saudação mais bonita da Bíblia. Tá? Abra comigo lá, ou ligue a sua Bíblia, acesse a sua Bíblia, em 3 João, capítulo 1, versículo de número 2. 3 João, capítulo 1, verso de número 2. Olha o que João vai escrever para o destinatário da carta. Ele diz assim: amado, espero que você esteja bem e fisicamente tão sadio quanto é forte em espírito. Glória a Deus. Que saudação bonita, meu irmão. Essa saudação é para os nossos dias hoje. Ela faz muito sentido para agora. Realmente eu espero que você esteja bem. Espero que você esteja saudável no seu corpo e no seu físico, assim como é saudável no seu espiritual. Amém? Irmãos, vamos fazer uma oração? Queria desafiar você a orar comigo. Você aí na sua casa, eu aqui, a nós intercedermos por toda essa situação. Eu sei que a gente tem N motivos de intercessão no dia de hoje, N. Mas eu gostaria que você tirasse um tempinho para orar, pelo menos por 2 deles. Primeiro, é pelo nosso país, pela nossa nação, pelo mundo em geral, por essa crise que se abateu sobre nós. E o segundo é pelos profissionais que estão trabalhando, principalmente o pessoal que não pode se dar o luxo de ficar em casa ou trabalhar de casa. Eles precisam pôr a mão na massa. Nós estamos falando aí de médicos, enfermeiros, farmacêuticos, atendentes de hospital, bombeiros, policiais, pessoal da luz, pessoal da água, pessoal do gás, os irmãos que trabalham no supermercado, algo importantíssimo nos dias de hoje, os caminhoneiros. Esse povo não pode trabalhar de casa, ele precisa pôr a mão na massa e nos dias de hoje, então, eles estão se arriscando mais do que todos os outros. Então, você poderia fazer essa oração comigo agora em relação a esses 2 grupos de pessoas, tá? Vamos abrir o leque para o mundo todo, pedindo para que Deus derrame sua graça. Mas vamos orar por essas pessoas que estão trabalhando, que precisam trabalhar. Amém? Feche seus olhos, reúna a sua família, vamos orar. Senhor, meu Deus, eu estou na Tua presença nesse momento. Grato a Deus porque temos a oportunidade, mesmo à distância, de compartilharmos a Tua palavra, Senhor, de estarmos diante do Senhor nesse momento. Meu Deus, eu quero colocar toda essa situação que nós estamos vivendo, ó Deus. O Senhor sabe o que estamos passando, o Senhor sabe que o mundo inteiro está apavorado, que o mundo inteiro está em crise, que o mundo inteiro está assustado, ó Deus, que a gente olha as notícias e se assusta, que a gente vê os números subindo, que a gente vê, Senhor, os números de mortos aumentando. Senhor, tem misericórdia, Deus, desse planeta, tem misericórdia da nossa nação, ó Pai. Em nome de Jesus, eu venho pedir que o Senhor coloque a Tua mão sobre nós, que o Senhor coloque a Tua mão sobre esta nação, sobre esse planeta. Pai, ilumina, Deus, a mente de alguns cientistas, Senhor, de pessoas que estão trabalhando, buscando a cura, buscando vacinas, ó Pai, em nome de Jesus. Ilumina o intelecto, ó Deus, para que eles possam acelerar esse processo e conseguir desenvolver, ó Pai, isso quanto antes, ó Deus, é a nossa oração. Oramos também, ó Deus, por essas pessoas que estão trabalhando, que não podem ficar em casa.
que não podem nem ao menos trabalhar de casa. Elas estão aí, Senhor, estão nos supermercados, ó Deus, estão mantendo, ó Pai, a nossa energia elétrica, a internet, a nossa água, estão mantendo, Senhor, a segurança, estão dispostos, ó Deus, a socorrerem aqueles que precisam. Senhor, em nome de Jesus, põe a Tua mão sobre eles, ó Deus, guarda os hospitais, os médicos, ó Deus, as enfermeiras, as técnicos e técnicas de enfermagem, ó Deus, os atendentes de hospital, de uma maneira geral, Senhor, todas aquelas pessoas que Deus, que precisam, ó Deus, estar trabalhando e estão literalmente se sacrificando, Deus, para que todos nós, os demais, possamos nos proteger de uma maneira mais adequada. Abençoa os caminhoneiros, ó Deus, na estrada dessa nação, guarda-os, ó Deus, livra-os de todo o acidente e especialmente de toda a contaminação, Senhor. Protege-os, ó Deus, porque nesse momento eles são de vital importância para que esse país continue andando. Abençoa, Senhor, os nossos dirigentes, o presidente, Senhor, o ministro da Saúde, todos os outros líderes que estão trabalhando nessa crise, os governadores, secretários estaduais, municipais, os prefeitos. Senhor, dá ideias, ó Deus, em nome de Jesus, dá sabedoria, capacita-os, ó Deus, para lidar com o Teu povo, ó Deus, para que sejam instrumentos de bênção para aqueles que servem a Ti e para todas as pessoas de um modo geral. Nós colocamos toda essa situação na Tua mão, ó Pai, porque sabemos que é o melhor lugar para que isso fique. Te adoramos e Te glorificamos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, vamos meditar na palavra? Abra a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia, hoje nós estamos em tempos modernos, no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33. É o último versículo do capítulo 16 de João. Antes da gente ler, vamos recapitular um pouco o capítulo 16. Jesus está falando da sua partida, está chegando perto do momento de Jesus ser preso, de Jesus ser morto, Jesus ressuscitar e ser elevado aos céus. E ele começa a falar um pouquinho mais incisivamente para os discípulos acerca disso. E aqueles homens começam a ficar preocupados porque eles não entendem direito, eles não conseguem compreender. E Jesus então está falando para eles a respeito dessas coisas e ele encerra o capítulo 16 com um versículo que todos nós conhecemos, pelo menos a parte B do versículo, mas é muito conhecido no meio da igreja. Amém? Abra sua Bíblia lá, João capítulo 16, verso 33. Olha o que diz ali. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Vamos concordar com uma coisa, irmãos. Talvez esse versículo não fosse o melhor para uma época como essa. Talvez você possa estar pensando aí no sofá, dizendo assim, pastor, o senhor podia ter escolhido um Salmo 23, por exemplo, o Senhor é o meu pastor e nada irá me faltar. Ainda que eu ande pelo caminho do vale da morte, o Senhor me protegerá. Podia mesmo. Talvez você podia ter escolhido o Salmo 91, que nada me atingirá, não virá sobre mim. Podia. Tem vários salmos. Talvez Isaías 41, que diz que o Senhor nos protege. Poderia ter escolhido também. Mas eu fiz questão de escolher esse versículo, irmãos, de João, capítulo 16, verso 33, principalmente nesse momento, porque ele é uma verdade comprovada. Ele é uma verdade anunciada por Cristo que às vezes a gente pensa ou quer esquecer. Nós vamos ter problemas. Nós vamos passar por dificuldades, nós vamos enfrentar grandes, pequenas e médias tribulações ao longo da vida. Engana-se aquele que pensa que vai enfrentar os anos da vida na sombra e na água fresca. Engana-se aquele que pensa que vai passar pelas tribulações da vida ou vai enfrentar a vida sem ter dificuldades, sem ter sofrimento, sem enfrentar crises. É um grande engano, porque a Bíblia nos diz que isso não vai acontecer. O próprio Jesus nos diz que as aflições serão reais e vão acontecer. E nós vamos enfrentar aflições, perigos e crises. E nós hoje estamos passando por uma crise que particularmente eu nunca havia passado, pelo menos não no âmbito que ela está. Nós estamos vivendo dias onde o mundo inteiro foi sacudido por um vírus que nós nem sequer conseguimos ver. Se nós tivéssemos o vírus, se eu tivesse o vírus na minha mão, eu nem conseguia ver nesse momento, de tão pequenininho que era. Mas esse vírus tão minúsculo,
ele está sacudindo o mundo inteiro. Ele está colocando nações de joelho. Ele está colocando desespero e semeando angústia no coração de muitas pessoas. Nós estamos vivendo uma crise de grande proporção. Ainda bem que essas crises de grande proporção não são constantes. Elas acontecem, mas esporadicamente. Agora, nós não temos apenas crises de grande proporção. Naturalmente, na nossa vida pessoal ou comunitária, nós enfrentamos outros tipos de crise. Às vezes, são menores. Às vezes eu enfrento crises na minha empresa, no meu trabalho. Às vezes eu enfrento crises na minha vizinhança. Às vezes eu enfrento crises na comunidade de fé onde eu frequento. Às vezes a crise está dentro da minha casa. Às vezes a crise está somente dentro de mim mesmo. Eu não me entendo, não me aceito, às vezes tenho dificuldade comigo mesmo. O fato, irmãos, é que a palavra de Jesus em João capítulo 16, verso 33 é real. Nós teremos aflições no mundo. Não adianta fingir que não. E não adianta imaginar que, por sermos cristãos, não sofreremos as dificuldades e as crises da vida. Sim, vamos enfrentá-las. E vamos enfrentá-las mesmo. Agora, eu preciso entender que as crises podem surgir de todos os lados, mas eu não preciso me desesperar nem me dar por vencido. Eu olho para essa crise que nós estamos passando e tenho visto pessoas completamente desesperadas. Tenho visto alguns descuidados, achando que está tudo bem, que não interessa nada, vamos tocar a vida normalmente. Outros se escondendo quase que embaixo da cama. Falta, parece que, um equilíbrio de entender a realidade da vida. A realidade de que as crises vêm e quando elas vêm, elas precisam ser tratadas. Não precisamos nos apavorar, mas também não podemos ignorar a realidade da vida e o fato que está acontecendo. Estamos vivendo um problema, uma crise, e nessa crise o que é que nós devemos fazer? E meditando a respeito dessa crise essa semana, irmãos, e a respeito da palavra e das coisas acerca do reino, me veio uma frase na mente, a frase que é o tema da nossa mensagem de hoje. Palavras em meio à crise. O que significa isso? Existem algumas palavras que têm um significado tão forte que dão a capacidade para mim e para você de entender um pouco melhor o que está acontecendo e também a forma como nós devemos nos comportar em meio a esses acontecimentos. São palavras que têm um significado forte, que podem trazer explicação e também nos ajudam a mudar a minha e a sua atitude frente à crise que estamos vivendo. E nessa noite eu gostaria de olhar então para algumas dessas palavras. Nesse versículo que nós achamos aqui em João, eu consigo retirar de exemplo algumas delas. E eu queria conversar com você essa noite acerca disso. A primeira palavra que eu queria retirar acerca desse versículo e de toda a crise que nós estamos vivendo é a palavra atenção. Atenção. Por que atenção? Porque Jesus está nos dando um alerta. Perceba que ele diz para os discípulos antes dele ser preso. Os discípulos nesse momento, irmãos, eles estão vivendo uma tranquilidade. Jesus está no auge do seu ministério. As pessoas vêm de todo canto para aprenderem com Cristo. E eles estão vendo aquilo ali e imaginando que coisas ainda mais tremendas iriam acontecer. Talvez no coração deles eles estivessem pensando, bom, é agora que nós vamos nos livrar de Roma, porque esse Jesus é o nosso rei, é ele que vai governar essa nação e tudo vai mudar. E nesse momento de calmaria, nesse momento de tranquilidade, Jesus vem com uma palavra que soa meio estranho. Ele diz assim, olha, preparem-se, pois vocês terão grandes aflições. O mundo vai infligir a vocês grandes aflições. Irmãos, toda crise precisa gerar em nós um estado de atenção, um estado de alerta. Nós precisamos parar e refletir um pouquinho. Tá? E essa crise em especial que chegou até nós com esse vírus e que está mudando a nossa forma de viver, pelo menos por esses dias, ela é um grande sinal de atenção.
Primeiro, para mim e para você que somos cristãos. E nós poderíamos muito bem entender esse sinal de algumas formas. Em primeiro lugar, atenção com relação a que tipo de vida eu tenho vivido. Eu sou cristão e estou desesperado? Por quê? Eu posso estar apreensivo. Mas desesperado, por quê? Se eu sirvo a um Deus que me garante a salvação e a vida eterna, que me garante que quando os meus olhos se fecharem nesse mundo, se abrirão na eternidade. Por que o desespero? Atenção, porque talvez o meu coração não esteja realmente tão firmado nas palavras de Cristo. Segundo ponto, por que eu tenho que ter atenção em meio a essa crise? Por que essa é uma palavra de ordem nesse momento? Atenção com relação à verdade da promessa de Deus. Jesus falou que sinais acompanhariam a sua vinda. E entre os sinais, Jesus falou de doenças que não existiam antes. Falou de guerras, rumores de guerras, falou de problemas no mundo, terremotos, enchentes e coisas que antes não era muito normal e que agora a gente vê pipocar para todos os cantos. Então, por que eu preciso estar atento? Preciso estar atento porque há uma promessa de Cristo. Ele diz assim: eu voltarei para buscá-los. E a palavra de Cristo não é apenas eu voltarei, mas a palavra de Cristo é estejam preparados. Ou seja, eu preciso estar atento e me preparar para aquilo que Cristo prometeu. Atenção, irmãos, para reavaliar a minha vida. Hoje nós estamos em casa. Nós somos levados ou aconselhados ou por determinação, estamos confinados dentro de casa. Parece que hoje nós temos tempo para conversar com a família, não é? Parece que agora nós temos tempo para ver um filme junto. Parece que agora não nos falta tempo para ler um livro. Parece que agora não nos falta tempo para ouvir uma pregação a mais. Parece que agora não nos falta tempo de orar 1, 2, 3 vezes por dia. Parece que agora o trabalho não é tão importante quanto era há 2 semanas atrás. Diante de uma crise, nós precisamos ter atenção para reavaliar os nossos valores. Essa crise tem nos colocado inertes dentro da nossa casa. E de certa forma ela tem nos mostrado que a vida é muito mais do que aquilo que eu desejo conquistar fora de casa. Eu preciso estar atento, irmãos, porque talvez eu esteja em casa reclamando, desgostoso, murmurando, porque queria estar fora. E não percebo a graça de Deus em me proteger dentro da minha casa, com a minha família, me dando a oportunidade de viver por alguns dias coisas que eu não vivia ou que há muito tempo eu não vivia. Por exemplo, há quanto tempo você não reunia a sua família para fazer um culto familiar? Hoje não tem desculpa, todo mundo está em casa e tem que ficar em casa. Há quanto tempo você não conversava assim, sem olhar para o relógio, com a sua esposa ou com os seus filhos? Não tem desculpa, ninguém pode sair de casa, hoje a conversa é um excelente passatempo. Nós precisamos ter atenção para reavaliar a nossa postura, os nossos princípios, tá? Aquilo que nós estamos valorizando. Essa é a primeira palavra que eu entendo que é necessária em meio à crise. Atenção. Ela também é direcionada àqueles que não conhecem a Jesus. Por quê? Porque ela é um anúncio claro de arrependimento. Esse sofrimento, essa crise que vem sobre nós como mundo de uma forma geral, é um grito muito claro de Cristo para todos os homens que não o conhecem. Arrependam-se, porque o fim chegará. Arrependam-se, porque o fim está próximo. É tempo de atenção. Segunda palavra, irmãos, que nos ajuda a entender um pouco essa crise e que também pode moldar a nossa ação em meio a esse tempo de dificuldade e que eu vejo estar presente nesse texto de João 16:33. Fé. O
palavrinha pequena, mas poderosa. Fé é uma dessas palavras que parece simples, mas não é, pois tem uma importância e um significado que vai além de tudo que a gente pode imaginar ou conhecer. Em meio a momentos de crise, de tensão e de grande dificuldade, a fé é indispensável. Perceba que Jesus diz aos seus discípulos: animem-se. E no começo do versículo ele diz assim: eu lhes falei isso para que tenham paz em mim. Como é que eu posso ter paz em meio a uma crise? Como é que eu posso me animar sem saber o que vai acontecer no dia de amanhã, sem saber o que vai acontecer hoje? Simples, meu irmão, eu posso me animar porque eu creio em um Deus que pode todas as coisas, em todo o tempo, em todas as circunstâncias. A fé vai além do natural. A fé não se baseia naquilo que nós podemos entender, podemos conhecer sobre esse mundo e sobre as capacidades do homem. Não. A fé é algo que vai além. Ela crê e é depositada sobre um Deus que não conhece o impossível. Em épocas de crise, em dias de crise, em momentos de desespero, a fé é fundamental para que eu consiga passar por tudo aquilo que está vindo para a minha vida. Nesse momento a nossa fé é testada. Testada no seguinte sentido de continuarmos crendo sem entender. Testada no sentido de que às vezes, aquilo que nós queremos não vai acontecer. Testada no sentido de que às vezes nós vamos olhar e ver a situação pior do que nós imaginávamos. E nós vamos pensar o seguinte: mas eu tenho orado, eu tenho buscado, eu tenho falado com Deus, mas as coisas não acontecem. Fé vai além das circunstâncias. Nós precisamos crer além daquilo que os nossos olhos podem ver. Não importa o que eu tenho olhado e não importa as dificuldades que estão acontecendo. Não importa o sofrimento que tem se instaurado, não importa o pânico que está vindo. Eu creio que há um Deus que não perdeu o controle de nada que acontece sobre a face dessa terra. Eu creio que há um Senhor que continua sentado no trono, soberano, exaltado sobre todas as coisas, que pode todas as coisas, que pelo simples poder da sua voz pode mudar toda e qualquer circunstância. A fé vai além daquilo que os olhos podem ver. Continue crendo que Jesus sabe o que está fazendo. Ainda que eu não entenda, ainda que você não entenda, ainda que ninguém entenda, Jesus sabe o que está fazendo e o porquê está fazendo. Nós precisamos crer que a mão de Cristo continua erguida, que o Senhor continua reinando sobre toda a terra. Nós não podemos perder a fé, pois se perdermos a fé, não nos sobrará absolutamente mais nada, exceto o medo, o pânico e o desespero. Eu posso crer no amanhã. Eu posso crer que pela vontade de Deus, os planos do Senhor se cumprirão. E como diz a palavra, a vontade de Deus, os planos de Deus são muito melhores do que os meus e do que os seus. Não perca a sua fé, exercite a sua fé, continue crendo, Deus está trabalhando. Amém? Terceira palavra que eu acho que serve muito bem para definir, para nos ensinar um pouquinho a esse respeito de crise e para nos ensinar a viver nesses momentos, é a palavra esperança. Existe uma grande diferença entre depositar as minhas esperanças nos homens e depositar as minhas esperanças em Jesus. O versículo de João, Cristo é muito sincero quando ele diz assim: preparem-se, vocês vão passar por tribulações, mas animem-se, eu venci o mundo. O que Jesus está querendo dizer com isso, irmãos? Jesus está querendo dizer que através dele
por meio dele e com ele, nós também podemos vencer as batalhas que esse mundo traz à nossa porta, à nossa vida. Nós podemos esperar e ter esperança de que Cristo está agindo e olhando por nós. Muitas pessoas estão depositando todas as suas cartas nos homens e estão sofrendo por isso. Eu fico fascinado em imaginar toda essa situação. Pensa comigo, irmãos, vamos pensar na situação que estamos vivendo nesse momento. Esse vírus começou na China. A China é um dos países mais poderosos financeiramente falando do mundo. Dizem os especialistas que é o segundo. Os chineses têm uma grande capacidade financeira, mas não conseguiram vencer um vírus que não se pode ver com os olhos. O vírus começou a se espalhar. E é interessante que esse vírus ele é muito democrático. Ele não escolhe raça, ele não escolhe classe social, ele não escolhe cor da pele, ele não respeita barreiras, ele não respeita divisas, ele atinge todo mundo em todos os lugares. Esse vírus chegou na Europa. Países europeus, países de grande poder financeiro e de grande estrutura médica e científica. Itália, França, Espanha, Inglaterra. Esse vírus chegou nos Estados Unidos, um país que é reconhecidamente o país mais top de todos que nós temos hoje em dia. Ele é aquele que vai à frente, muitas vezes determinando como todas as outras coisas vão funcionar. Um país onde não tem falta de recurso, um país onde não tem falta de estrutura, um país onde não tem falta de pessoas preparadas para lidar com as situações. Mas é interessante que ninguém descobriu uma vacina ainda. É interessante que esse país tão grande e poderoso também está de joelhos, fechando lugares, pedindo para que o povo não saia de casa, fazendo o máximo para que esse negocinho que a gente não consegue ver na mão pare de avançar, porque até agora ninguém conseguiu descobrir algo que refreie ou que pelo menos trate adequadamente as ações desse vírus. Quando nós colocamos as esperanças nos homens, cedo ou tarde, nós vamos nos frustrar. Sabe por quê? Porque eu e você e toda a raça humana somos limitados. Nós somos limitados por N tipo de fatores. Nós não conseguimos tudo e não podemos tudo. Prova disso é o que estamos enfrentando hoje. Muitas pessoas colocam a esperança no seu dinheiro. Ah, mas se eu ficar doente eu tenho dinheiro, eu vou para um bom hospital. Não importa hoje você ter dinheiro, porque os hospitais estão cheios, tanto os bons quanto os ruins. O dinheiro pouco importa. Eu assisti essa semana uma entrevista do ministro da Saúde, onde ele disse algo que me chamou a atenção. Ele disse assim, olha, nós precisamos ter esse afastamento, esse isolamento social, porque senão vai chegar um momento que não interessa se você tem dinheiro, se você tem plano de saúde, não interessa se um juiz determinou X ou B, o fato é que vai chegar um momento que talvez você precise de um hospital e não vai ter. Não importa quem seja você e o que você faça, não vai ter. Quando nós colocamos as nossas esperanças em homens ou em coisas desse mundo, nós nos deparamos com um beco sem fim. Talvez a gente ande um pouquinho, mas o fato é que nós vamos chegar num momento onde nós não temos mais para onde olhar, nós não temos mais para onde ir. Porque o homem e tudo o que ele faz e tudo o que ele produz é limitado. Por isso, que toda vez que eu deposito a minha esperança nos homens, eu acabo frustrado. Agora, eu posso depositar a minha esperança em Cristo. Eu posso depositar a minha esperança em Jesus, meu Senhor e Salvador. Jesus explicou para os seus discípulos, olha, eu vou morrer. Olha, isso vai acontecer. Eu vou ressuscitar, eu vou conversar com vocês. E um pouquinho antes do capítulo 16, se você observar, ainda no capítulo 16, desculpa, lá no versículo 5, ele fala sobre o Espírito Santo, que ele enviaria para estar com a igreja. Esperança, irmãos. Jesus não nos deixa desamparados da sua presença e em Cristo nós podemos ter esperança de que algo vai acontecer.
porque Cristo não conhece limites, não há nada que possa impedir a ação de Deus, não há nada que se possa fazer, nem ninguém que tenha autoridade para impedir aquilo que Jesus quer fazer. Por isso que quando eu deposito a minha esperança em Jesus, eu posso descansar e esperar, sabendo que se for da vontade de Cristo vai acontecer, sabendo que se for da vontade de Cristo as bênçãos vão chegar, sabendo que se for da vontade de Cristo o livramento vai chegar, e sabendo que se não for a vontade de Cristo, que se chegou o meu momento de partir, mesmo assim eu posso descansar, sabendo que quando os meus olhos se fecharem aqui, se abrirão na glória junto com Cristo na eternidade. Eu posso ter esperança, independente do cenário que esteja ao meu redor, porque a minha esperança não está depositada no que os homens podem fazer. A minha esperança está depositada na poderosa mão de Jesus Cristo, Senhor e Salvador, soberano sobre toda a terra, Deus Todo-Poderoso. Coloque a sua esperança em Jesus, meu irmão. Coloque a sua esperança em Cristo, pois quando a sua esperança está em Cristo, ela não é vã. Realmente ela tem sentido. Amém? E por último, irmãos, a última palavra que eu queria destacar nesse momento de crise, que nos ajuda a entender um pouquinho e talvez nos ajude a moldar a nossa ação em relação a tudo isso, é o amor. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós olhamos um homem que viveu, expressou e exerceu o amor verdadeiro. O mundo estava vivendo uma crise absoluta e Cristo veio até nós. Por amor a nós, Cristo veio até nós. Ele não nos deixou só. Ele não nos abandonou. No momento de maior dificuldade da nossa vida, a mão de Jesus nos alcançou. E tem sido assim ao longo dos anos, sempre e sempre. Porque o amor de Cristo, ele é muito mais do que uma palavra, ele é uma atitude. Em meio às nossas crises, em meio às nossas dores, em meio aos nossos sofrimentos, geralmente são nesses momentos em que o amor de Cristo se revela com mais poder em nosso coração, e são os momentos que as nossas experiências com o Senhor, elas são muito mais intensas. Porque o amor move, o amor vai em direção àquele que precisa. E nós estamos vivendo dias em que muitas pessoas estão precisando, muitas pessoas. Nós temos idosos que não podem sair de casa, mas não tem ninguém para ir no mercado. Nós temos pessoas que estão em casa e estão apavoradas, esperando uma palavra de consolo. Nós temos irmãos que estão trabalhando e precisam de uma mensagem de amizade, de uma mensagem de consolo, de ânimo, e precisam de orações. Nós temos alguns irmãos extremamente apreensivos com relação às finanças. Nós temos quantos empresários angustiados sem saber o que vão fazer. Irmãos, é hora de nós estarmos em casa, mas isso não significa que nós não podemos agir. Hoje nós temos inúmeros meios para poder sermos instrumentos de amor na vida de outras pessoas. Essa manhã eu vi uma imagem da igreja de um amigo meu, onde ele é pastor, e eu achei muito legal essa imagem, porque eles faziam algumas recomendações para esse tempo de quarentena. Então eles indicavam alguns filmes para assistir em família, né? Eles falavam algumas coisas, mas dentre tudo que eles falaram ali, uma coisa me chamou a atenção. Eles colocaram assim: ligue para alguém. Ligue para alguém e converse com alguém. Pode parecer uma coisa muito simples, mas nós estamos o tempo todo em casa. O que é que custa nós pegarmos o telefone, numa chamada de áudio ou numa chamada de vídeo, ligar para algum amigo, para algum conhecido, conversar por alguns minutos, fazer uma oração? O que é que custa nós ligarmos para os idosos que nós conhecemos, uma vez a cada 2 dias ou uma vez por dia, passarmos uma mensagem: olha, você precisa de alguma coisa? Está faltando alguma coisa? Precisa que vá na farmácia? Precisa que vá no supermercado? Me ligue, eu estou à disposição. O que é que custa, irmãos,
nós estarmos atentos à necessidade das pessoas à nossa volta. Muitas pessoas foram pegas de surpresa no meio dessa bagunça. Algumas pessoas estão em casa, mas o dinheiro acabou. O dinheiro se foi. E elas estão pensando assim, tudo bem, agora que se acabou o dinheiro e semana que vem se eu preciso ir fazer compra, como é que eu vou fazer? E eu não estou trabalhando, como é que vai ser? Às vezes nós precisamos abrir os olhos e entender que o amor não é apenas o ato de falar, mas é muito mais a atitude e a ação. Talvez eu possa olhar para esses irmãos, talvez eu possa fazer uma ligação e com muita sinceridade no coração e humildade dizer assim, meu irmão, você está precisando de alguma coisa? Você está precisando? Você precisa de algo? Me fale, eu estou aqui, eu quero abençoar a sua vida. É hora da ação, é hora de expressar amor. Jesus amou esses homens com quem ele estava conversando, tanto que os ajudou diariamente a melhorarem. Essa tem que ser a nossa postura, meu irmão. Nós precisamos amar. Essa crise que está sobre as nossas cabeças, que está sobre a nossa casa, tem que nos levar a uma atitude de amor. Nós precisamos olhar para os outros com amor, não com indiferença, não com egoísmo. Olha o que nós temos visto nos supermercados, pessoas colocando 4, 5 carrinhos, não deixando nada para os outros. Isso não é uma atitude de amor, isso é uma atitude de egoísmo. Alguns poderiam dizer, não, isso é sobrevivência. Não, irmãos, isso não tem nada a ver com sobrevivência, isso tem a ver com o que há de pior no ser humano, o pecado, o orgulho, o egoísmo. Quantas pessoas precisam daqueles alimentos que às vezes eu vou levar para casa e vão estragar e eu vou ter que jogar fora. Haja com amor. Esse momento não é um momento de dar pancada uns nos outros e apontar culpados. Esse momento é um momento de amar uns aos outros e estender a mão, sempre pronto a dizer, você precisa de algo? Você está bem? O que é que eu posso fazer por você, meu irmão? Hoje é tão simples isso. Nós não precisamos nem ir na casa da pessoa para fazer isso. Nós podemos fazer tudo com esse aparelhinho aqui. Uma ligação, uma mensagem, uma foto, um versículo bíblico. Ame. Em meio à crise, nós precisamos expressar e realizar o amor. Irmãos, essas palavras que nós meditamos hoje, elas são muito simples, mas elas são muito poderosas e profundas. Se nós refletirmos bem em tudo isso, nós vamos perceber que precisamos mudar de postura, nós vamos perceber que nós devemos olhar para tudo que está acontecendo de uma maneira diferente, não apenas de uma maneira isolada, mas de uma maneira tentando buscar ver o que Deus está fazendo, o que Deus está falando a esse mundo, porque Deus sempre tem algo a dizer, Deus sempre tem algo a mostrar. Guarde a sua família, cuide da sua casa, esteja atento, não perca a sua fé, renove as suas esperanças e, acima de tudo, ame o seu próximo como a ti mesmo. Esse é o mandamento. Nós estamos enfrentando uma crise, Jesus falou que nós iríamos passar e ela vai embora em nome de Jesus. E futuramente teremos outras, e elas vão embora em nome de Jesus, porque nós cremos que Cristo venceu o mundo e por isso nele nós podemos ter paz e descansar o nosso coração. Queria convidar você a fechar os teus olhos nesse momento, você com a sua família, onde você está, para que a gente possa fazer uma oração. Queria que você orasse pela sua família, pela sua casa, que você orasse para que Deus realmente falasse com você nesse momento de quarentena, que você aproveitasse esses dias que obrigatoriamente nós vamos precisar ficar em casa, não apenas para murmurar do governo ou para se desanimar com a ansiedade das coisas que talvez vão acontecer, não. Que você aproveitasse esses dias para meditar naquilo que Deus está fazendo, mas principalmente naquilo que Deus quer falar com você, com a sua casa, com a sua família. Descanse seu coração em Deus, Ele tem cuidado de você e continuará cuidando. Mas abra seus ouvidos, abra seu coração, preste atenção, reavive a sua fé, renove a sua esperança e, acima de tudo,
ame os seus e aqueles que estão próximos. Amém? Vamos orar, feche teus olhos. Senhor meu Deus e Pai, nesse momento eu quero pedir que a Tua mão poderosa vá de encontro ao coração dos Teus filhos, ó Deus. Que a Tua mão poderosa, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha cobrir, ó Deus, cada lar, ó Deus, cada família, Senhor, que conhece e que serve a Ti com integridade de coração e com amor, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, guarda, Senhor, os Teus filhos, ó Deus, põe a Tua mão sobre eles, a Tua graça, a Tua restauração, a Tua providência, ó Pai. Fala o coração de cada um, ó Deus, tira toda a ansiedade, toda a tristeza, Senhor, tira todo o desânimo, tira toda a preocupação, ó Pai, sobre aquilo que ainda vai acontecer, ó Deus, em nome de Jesus. Ensina-nos a descansar em Ti, ensina-nos, ó Deus, a relaxar na Tua presença. Senhor, ensina-nos, ó Pai, aquilo que o Senhor quer falar para nós em meio a essa crise. Mostra-nos, ó Deus, a Tua direção. Nós colocamos as nossas vidas, a vida das nossas famílias, a vida das pessoas que estão ao nosso redor, a nossa nação nas Tuas mãos, pedindo que o Senhor venha de encontro a Deus, fazendo o Teu milagre, ó Pai, para a honra e glória do nome de Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, que você tenha uma semana abençoada, que o Senhor fale ao seu coração, mas acima de tudo, que você esteja disposto a ouvir, que a graça de Deus proteja você e a sua casa, em nome de Jesus. Amém e amém.